Não faltava coragem àqueles que vieram primeiro. Isso não significa ausência de desafios ou medo, mas permanência da força de vontade. Eles que foram das colinas rumo ao mar, como um convite à mudança que constrói e não paralisa. Se tivessem cruzado os braços, ninguém se lembraria, porque a história só mantém viva a memória de quem deixa legado. Por isso, a lembrança dos nossos pioneiros não se esvai. Seus nomes jamais serão esquecidos. Em 1913, houve uma sessão da Conferência Geral nos Estados Unidos. E nessa sessão foi feito um apelo por missionários para diferentes partes do Brasil. E uma das áreas que eles mais precisavam, porque já não havia mais uma instituição formadora de pastores em São Paulo, porque o Colégio Taquari foi fechado em 1909, 4 anos fechado, não tinha gente sendo formada para a pregação do Evangelho no Brasil. Então eles fazem um apelo, e aí mais ou menos uns 15 se ofereceram para vir ao Brasil como missionários. E nesse grupo de 15, vários deles vieram para São Paulo. Até que em 1915, o pastor John Lipke, que veio ser o nosso fundador depois, estava realizando uma série evangelística, liderando a Missão Paulista, que hoje é a Associação Paulista, que fica em Santo Amaro. E liderando essa série evangelística, ele estava conversando com outros líderes da denominação aqui na América do Sul, aqui no Brasil, conversando também com as famílias que estavam sendo evangelizadas, e eles começaram a fomentar mais uma vez a ideia de fundar um seminário adventista aqui no Brasil. Olha, o NASP foi uma ação do casal Bem, juntamente com o Lipke. Eles eram pioneiros aqui no Brasil, mas a pessoa que deu um impulso mais local foi o pastor João Bem. E esse João Bem, ele foi chave porque a esposa recebeu um valor da família, de uma herança, provavelmente, e teve condições então de comprar a fazenda que ela almejava ter isso aí. Os nossos fundadores chegaram aqui e nessa região, segundo as nossas pesquisas, concluindo as nossas pesquisas, nós chegamos aqui à conclusão que o NASP é a primeira instituição do bairro do Capão Redondo. Então, essa região era uma região coberta por, essencialmente, 2 tipos de propriedades. A primeira delas são as pequenas chácaras de pessoas que moravam aqui e trabalhavam para sua própria subsistência. O outro tipo de propriedade eram as propriedades de recreio. Essa região toda aqui possuía esses 2 tipos de propriedade e era uma região completamente rural nesse período de 1915. Naquele tempo, ainda era muito pouco habitada. Próximo ao colégio, havia talvez uma meia dúzia de casas por ali. O resto havia campos. Às vezes, sábado à tarde, a gente passeava andando nas matas vizinhas ao colégio. E a vida era uma vida tranquila. Então, o NASP se tornou uma entidade pioneira, uma instituição pioneira na região sul de São Paulo. Então, do Rio Pinheiros até o Capão Redondo, não havia uma instituição escolar, não havia nada que chamasse atenção, a não ser um curtume, né? Um lugar onde o pessoal processava ali o gado da região. Então, o NASP tornou a primeira iniciativa educacional da Zona Sul e a primeira iniciativa industrial. A rotina era mais ou menos a seguinte: levantar às 5h45, o desjejum às 6h30, depois de um culto feito no próprio dormitório, numa capela que havia. Depois, as aulas das 7 até meio-dia. À tarde, geralmente, tínhamos a responsabilidade de trabalhar 2 horas por dia para o colégio. E esse trabalho poderia ser na agricultura, poderia ser limpando prédios e outras possibilidades, não? E o jantar às 6, às 6h30, já tínhamos um culto
no dormitório e depois horas de estudo e terminar para dormir às 9h45. Inicialmente, a relevância aqui da nossa instituição, do seminário, ela era bastante denominacional. Então, as primeiras gerações de pastores, de obreiros, professores, eles não tinham formação, eles foram instruídos pelos missionários estrangeiros conforme a sua evangelização foi feita aqui no Brasil. Então, as primeiras gerações de obreiros brasileiros foram bastante importantes, mas a partir das primeiras formaturas aqui do seminário, todas as primeiras gerações de obreiros adventistas saíram do nosso campus. Então essa relevância era bastante denominacional nesse início. Se você pegar o número de igrejas e congregações que foram sendo abertas durante o último século, 100 anos, você vai ver que dá uma nova congregação por ano naquela região, desde Santa Amaro, toda aquela região. E essa é a maior concentração de adventistas que tem no mundo. Então não é pouca coisa que o IAE São Paulo fez. Ele evangelizou o sul de São Paulo, intensamente. Bom, conforme a nossa instituição foi se estabelecendo e foi crescendo, a denominação adventista também se estabeleceu e também cresceu aqui no Brasil. E novos cursos passaram a ser oferecidos para atender essa demanda. O primeiro curso oficializado no Brasil não foi um curso de ensino superior, foi um curso chamado ginasial, em 1937. O primeiro curso que deixava de ser livre, todos os cursos que não eram reconhecidos eram chamados de cursos livres. Então, em 1937 surgiu o curso ginasial e depois então começaram a surgir os cursos secundários. O curso comercial, o curso de normal, o curso científico, o curso de humanas. E a primeira faculdade mesmo reconhecida pelo MEC, ela surgiu em 1969, que foi o curso de enfermagem. O Brasil tinha uma estrutura médico-missionária muito bem desenvolvida e faltava enfermeiros para as lanchas, para os hospitais da região norte, da região sudeste, da região centro-oeste. Então, a igreja ela percebeu que havia espaço dentro do Ministério da Educação e Cultura de pedir essa autorização. Felizmente, eu digo felizmente, porque foi bom, não? O colégio foi desapropriado pela prefeitura. Inicialmente, quando eu era diretor, houve um voto da prefeitura de que era uma área sujeita a desapropriação. Então nós não podíamos construir nada mais ali no colégio, porque com esse decreto não era possível ter qualquer plano aprovado. Não é fácil você ter uma área desapropriada para ser Coab ou outra possibilidade que o governo queira e receber o dinheiro. Então toda aquela grande fazenda comprada em 1915 já não cabia na São Paulo dos anos 70, que estava crescendo vertiginosamente para essa região aqui. Então nós sofremos um processo de desapropriação, que saiu um decreto em 1979, mas foi um dos únicos decretos, uma das únicas desapropriações do Brasil que a instituição recebeu um ressarcimento praticamente imediatamente. Com esse dinheiro, então, começou a se procurar áreas, acho que foram umas 70 fazendas, eu fui meia dúzia, eu estava na União. O pastor Boger e o professor Neville trabalharam muito mais intensamente nessas possibilidades. E finalmente, para encurtar a história, escolheram esse local aqui e que era o mais adequado comparando com os outros. Bom, esse ano é um ano muito importante aqui para nós do Centro de Memória e para o NASP como um todo, porque nós estamos comemorando o centenário da primeira formatura que aconteceu aqui na nossa instituição. Então, essa formatura aconteceu em 1922, foram 9 formandos, moças e moços, que saíram daqui rumo ao mar, que foi o lema deles, rumo ao mar de possibilidades, ao campo de trabalho, para serem obreiros da nossa denominação, obreiros na nossa própria escola e cidadãos trabalhadores que fizeram a diferença como grandes profissionais, até no mercado externo também, além da nossa denominação adventista. Eu penso que o legado do NASP ele é um legado missionário na área de evangelismo, na área de
de saúde, na área de educação, e não apenas olhando para o Estado de São Paulo, onde ele está presente, mas hoje através do EAD. Mas o NASP não para aí. Para mim, a ideia é de que o NASP vai evangelizar o mundo, o continente africano, o continente asiático, através dos seus egressos, dos seus ex-alunos. O IAE desenvolveu nesse período, que eu considero curto, pelo porte da instituição, mas ela se constituiu hoje, o Tricamp é a maior entidade de nível universitário do mundo que a igreja dispõe. A minha sensação é uma sensação de contentamento, porque sendo que eu participei de várias coisas que foram concorrendo para isso, tudo isso faz parte que eu me lembre sempre com saudades de tudo o que aconteceu.